Olá, começando mais um PROS, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI, um oferecimento Convergente. Vocês já sabem, a Convergente ajuda vocês aí, empreendedores, empresários, profissionais autônomos, todo mundo, a crescer com processos bem definidos, te ajudar aí a crescer com organização. Coprodução da Capital Social. Todas as informações estão aqui na legenda, inclusive os contatos da nossa convidada de hoje, Natália Rodrigues. Estava olhando aqui seu sobrenome. Natália, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar de direito. Amo esse assunto, amo direito. Inclusive, era a minha primeira opção. Depois eu fui para o caminho aí de processos. A vida foi me levando. Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre segurança jurídica e resolução de conflitos, não é isso? Exatamente. Vai ser um papo bem interessante aí, tenho certeza que vai trazer muita luz para muitas pessoas aí. E seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Imagina. E eu quero te deixar muito livre para você se apresentar melhor, para dar boas-vindas aí para o nosso público, para eles te conhecerem um pouquinho mais. Bem, meu nome é Natália Freitas, né? Hoje eu sou advogada, sou mãe de advogados, sou tia de advogados, mas nem sempre foi assim, né? Minha família é uma família muito simples, eu vim do interior, de Ferros, Minas Gerais, no qual onde meu pai era vaqueiro, minha mãe era dona de casa. Eu fui a primeira advogada da minha família, né? Mas antes disso, a minha irmã, Geralda, que é a minha grande inspiração, era professora, formou na PUC em 94, foi quando eu saí da roça, aos 14 anos, para morar com ela em Belo Horizonte. Foi uma trajetória difícil, não foi fácil, mas isso me tornou a mulher que eu sou hoje, uma mulher forte, determinada e com ética. A ética e a educação que eu recebi de casa de uma mulher extraordinária, que era minha mãe, meu pai também foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Foi não, né? É que ele ainda está vivo, mas, infelizmente, nós perdemos a nossa mãe alguns anos atrás, mas os ensinamentos dela é o que eu trago para a minha vida, no dia a dia, e como eu atuo na advocacia. Como você, minha primeira opção não era o direito. Qual que era? Era jornalismo. Então, assim, eu sonhava em ser a Glória Maria da vida. Olha! De viajar ao mundo, fazendo aquelas reportagens maravilhosas. E foi uma grande inspiração para mim. Ela e minha irmã. Quando eu vim morar com minha irmã, ela tinha acabado de se formar na PUC do Corel. E quando eu cheguei naquele campus, eu falei, aqui, é aqui que eu quero estudar. E, eu formei na PUC, eu fiz graduação, fiz pós-graduação em processo pela PUC, fiz pós-graduação em direito imobiliário e urbanístico, não pela PUC, mas pela Unisc, e depois eu fiz advocacia civil pela Fundação do Ministério Público, em parceria com a ESA da OAB. Foi assim. E eu tenho outras especializações, mas essas são as mais impactantes e que eu utilizo no meu dia a dia na advocacia. Que a advocacia ela é além do Código Civil, do Código de Processo Penal e etc. Ela é uma atuação que exige muito estudo. E eu estudo a dedicação, o esforço que a gente coloca no dia a dia. E também ser um exemplo para a minha família, um exemplo para o meu filho, que também é advogado, se formou super novo. Enquanto eu estava sonhando com a advocacia, fui entrar para a faculdade aos 30 anos, já era mãe, fiz o caminho inverso de muitas pessoas. Primeiro eu fui mãe, depois eu fui fazer a faculdade, que era a realização de um sonho, de adolescente. Mas que hoje eu vejo essa trajetória de muito esforço, de muita luta, mas também com muito prazer, de ter meu filho formado aos 24 anos, passou no AB, trabalha comigo, é uma pessoa extremamente íntegra. Que legal! É muito que lindo. Bom. Eu olho para ele com muito orgulho. Então, para quem veio do interior, que muitas pessoas nem acreditavam na minha potência, na minha potencialidade, na minha capacidade, você vê seu filho formar com 24 anos, eu falei assim, caramba, venci, sabe? Aquela mulher, filha de lavrador, filha de vaqueiro, dona de casa analfabetos, que veio do interior, que muitas pessoas nem acreditavam, ver seu filho formando aos 24 anos, no mesmo curso e tendo você como exemplo, isso, para mim, foi uma vitória muito grande. Foi muito especial, foi um momento assim, de muita felicidade. E hoje eu me sinto uma mulher extremamente realizada na advocacia. Hoje eu atuo especificamente na advocacia civil, no direito imobiliário, na regularização de imóveis, no direito de família e sucessões.
e danos e responsabilidade civil, inclusive muitos processos contra a Vale por causa do rompimento da barragem de Brumadinho em 2019, o que me deu um know-how muito grande nessa parte, né, inclusive direito ambiental. É fundamental a gente ter essa consciência dos nossos direitos, né? E ter consciência dos direitos na nossa vida nos faz buscar o que realmente importa, né? Que trazer esse respeito, né? Nós, enquanto mulheres, enquanto profissionais, enquanto pessoas que buscam nos colocar no mercado, que não é fácil, né? Não é fácil para a gente estar hoje nesse espaço, né? É um espaço que sempre tentam nos diminuir, assim, não é bem assim, não é do jeito que você está falando, essa coisa toda. E uma das minhas... E eu imagino que principalmente dentro do ramo do direito, né? Exatamente. E aí, só um comentário. Eu fico boba, como que o direito tem tantas áreas de atuação, se é que eu posso chamar assim? Você acabou de falar, você falou no começo sobre alguma coisa, direito público, como é que é? Agora me fugiu, mas você falou de uma área de atuação. Eu falei, isso direito existe? Direito imobiliário e urbanístico. Urbanístico, isso? Exatamente. Falei, gente, esse eu nunca ouvi. O direito tem muitas ramificações, né, Natália? Sim, exatamente. O urbanístico ele envolve a questão se o projeto está de acordo com a lei municipal da cidade, né? Toda cidade tem sua lei de estrutura. E todo projeto, teoricamente, né, que o Brasil tem suas dificuldades e suas particularidades com relação ao urbanismo, né, devido à desigualdade social, devido à favelarização, né, e eu trabalho muito com isso porque a conscientizar a pessoa de que o imóvel tem que estar de acordo com a lei da cidade, tem que estar de acordo com o Código Civil, tem que estar de acordo com o direito imobiliário, é difícil, porque não é a nossa cultura, né, que, infelizmente, a maioria da população ela é pobre. Qual que é a preocupação quando ela compra um lote, por exemplo? É construir, é ter minha garantia da minha casa. Agora, se o imóvel está de acordo com a lei municipal, se vai estar regularizado, se vai ter só aquele contratinho de gaveta, para ela tanto faz. Né? Então, quando e também, eu acho que também, Natália, falta... muita gente ignorante no sentido de falta de conhecimento. Exatamente. Porque antigamente, por exemplo, na época dos meus avós ali, dos nossos avós, né, era só o contratinho de gaveta mesmo. Sim. Ninguém sabia que precisava de uma escrituração, né? Eu não sei exatamente como se chama, mas... Escritura pública e registro, né? E ainda tem, no caso, quando a construção ela é regular, ela é averbada na matrícula do imóvel, o que faz com que o imóvel valoriza... em média, 30% no mercado, você consegue financiamento, você consegue vender ele por um valor muito maior. Né? E hoje, assim, os meus vídeos na internet, no Instagram, ele busca conscientizar as pessoas disso, porque não é só o papel. Porque as pessoas acham muito caro e, de fato, não é barato para você ter um imóvel todo regularizado, com toda a documentação, inclusive com a BITS, que é o que a Caixa exige para poder financiar mas perder ele é mais caro ainda, né? Com certeza. E chegou um caso muito interessante no escritório essa semana, que o senhor perdeu um imóvel porque ele foi leiloado para pagar uma dívida do antigo dono de 30, 40 anos atrás. Sério? Exatamente. Aí você tem que entrar com a ação, você tem que provar que, de fato, na posse, era ele que está na posse há mais de 30 anos. E aí gera uma insegurança, gera um conflito, porque geralmente quando as pessoas compram um imóvel, ela está nova, cheia de energia. Né? Um senhor de 70 anos, desse tipo de problema, para ele já chegou assim, olha, perdi minha casa, e agora? Né? E é reversível? Dá para resolver? Dá para resolver. Né? A beleza do direito é esse, você sempre consegue resolver. Mas aí um problema que poderia ser evitado lá atrás... Né? Eu entendo que, quando ele comprou o imóvel, o objetivo era construir. Mas, talvez, se tivesse regularizado, feito pelo menos uma escritura pública, o que dá publicidade ao contrato de compra e venda, né? Ainda teria uma segurança maior. Né? Que, quando vai fazer algum leilão e tudo, tenha pesquisa nos cartórios para ver se, de fato, aquele imóvel pertence à pessoa. Aí puxou na matrícula, né? Pegou o registro de novo, puxou a matrícula. Era daquela pessoa executada. Quem, de fato, está na posse do imóvel não tem direito. Né? Nossa, aí que você situação, tem que provar, né? judicialmente
que você tem direito, né? E aí vem mais gastos, né? Mais custos, né? E também a dor de cabeça, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho na sua história, porque você falou que direito não era a sua primeira opção, né? Que era o jornalismo. Mas como que veio aí essa trajetória até chegar no direito? Como que foi essa decisão aí de quero ir por esse caminho e de fato, alcançá-la? Bem, foi assistindo a novela, né? Sério? Amei. Foi assistindo Qual novela? Ah, eu não lembro o nome da novela. Mas tinha uma promotora que ela fazia aquele tribunal do júri, eu achava aquilo maravilhoso. Tanto que a minha paixão, na faculdade, eu era criminalista. Eu assim, vou ser criminalista, vou fazer tribunal do júri, vou usar aquela toga preta, vou arrasar. Muito bom. Só que eu morava em Mário Campos, uma cidade pequena, onde é que não tem muito crime, né? Sem crime, sem advogado criminalista. E começou a surgir os primeiros casos de direito de família. Aí eu fui fazer, primeiro família, divórcio, inventário, aquela coisa assim, eu vou estudar o que está aparecendo. Aí eu fui fazer processo civil, que eu acho que todo advogado precisa saber processo, né? E depois surgiu outras pós que eu fui fazendo e aí a coisa foi fluindo. Mas o meu sonho, a princípio, na adolescência, era ser a Glória Maria. Eu achava maravilhoso. Mas como eu me apaixonei pelaquela promotora da novela, eu achei assim, gente, é isso. E eu sou apaixonada com direito, né? Eu formei em 2017, 2017. Então, e desde então, eu saí da faculdade em 2017, meados de 2017, e voltei em 2018 para fazer a pós-graduação. Né? E desde então, eu nunca parei de estudar. É uma coisa, assim, o direito, ele... quando você é mordido pelo bichinho do direito, você nunca mais para de estudar. Para quem gosta, como eu, sou apaixonada, eu gosto de estudar, eu gosto de entender, eu gosto quando um cliente está me falando as coisas, eu já vou criando as teses mais loucas na minha cabeça. Eu vou resolver isso assim, ó. Exatamente. É igual o meme da Nazaré Tedesco, ela fazendo um monte de coisa. E quando você... Meu filho fala isso também, seu mãe, é muito estranho. Alguém está conversando com você e você já começa a analisar aquilo juridicamente. Isso não pode, isso dá problema, isso vai dar problema no futuro. E é muito interessante porque, às vezes, a pessoa está te contando alguma coisa que vai fazer ou que fez, você pode falar assim, olha, isso vai dar errado, isso vai dar problema. Bom, aqui você aprende a ver a vida com uma certa projeção para o futuro. Isso aí não vai dar certo. E você está fazendo isso aqui agora porque é mais barato, porque é mais cômodo, porque é mais tranquilo para você, mas isso vai te causar problema. Você me lembrou de uma amiga lá do nosso grupo CE, a Suelen. A Suelen, uma vez a gente estava conversando, ela virou e falou assim, Lizê, o trabalho do advogado é pensar nos problemas para que você não passe por eles. Exatamente. Que é a advocacia preventiva, que a gente também trabalha no escritório, com a consultiva e a preventiva. Infelizmente, no Brasil, as pessoas têm a cultura do litígio, né? Que eu vou te processar. Todo mundo quer processar todo mundo, mas ninguém para ouvir o outro. Né? Até mesmo quando eu converso com o meu cliente, proponho para ele, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar resolver, principalmente em litígio de vizinho, que também tem muitos, né? Às vezes uma coisa pequena se torna uma coisa tão grande e se torna processo criminal, se torna processo por causa de agressões, por causa de ameaça, aí se torna processo civil. Então, às vezes, um diálogo sincero, olha, isso está me incomodando, essa música sua está isso, a sua cerca está assim, a sua janela não pode ser aberta para o meu quintal. E isso aí seria a gestão de conflito, certo? Exatamente, a gestão de conflitos. Conta para a gente um pouquinho sobre a gestão, já que a gente entrou nesse assunto. Contextualiza para a gente o que seria gestão de conflito e os benefícios disso, né? E é justamente baseado na conciliação, baseado no que... Na conciliação é o seguinte, eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho para que a gente chegue num consenso. E para que não chegue num processo judicial, que seria muito mais caro. Né? A partir do momento que a gente consegue sentar numa mesa como esta e conversar, né? E você perceber que também você está errado, porque muitas vezes a gente acha que tem razão e não tem. A culpa é só do outro, né? A culpa é do outro. Né?
Errar era humano, culpar o outro é estratégia. É isso que muitas pessoas fazem. E é justamente esse diálogo, esse cede um pouco, o outro cede um pouco, a gente consegue justamente gerir esse conflito e resolver um problema, principalmente vizinho e família. Família também é outra área do direito que tem muitos problemas, por falta de diálogo, por falta dessa gestão dos conflitos, de achar que tem razão. E muitas vezes não tem. Né? Assim, lá no escritório, nós trabalhamos muito com pensão alimentícia, principalmente meu filho, que resolveu se especializar em direito de família e sucessões. Então, eu estou deixando família e sucessões para ele e ficando com outras áreas do direito, principalmente direito imobiliário. Então, assim, às vezes, as pessoas, por falta de um diálogo, de conversar até mesmo de pai com filho, porque eu acho muito triste você ter que mandar prender um pai porque ele não está cumprindo com a obrigação dele. É a obrigação dele alimentar o filho e, mesmo assim, ele não alimenta. Ele acha que R$ 300 vai resolver o problema. Não, é porque eles acham que R$ 300 vai deixar a mãe rica, entendeu? Isso, a mãe vai estar todo final de semana no salão com unha de gel. É porque eles não sabem o preço. Eles sabem, mas esquecem. Eu acho que eles não esquecem. Eles preferem esquecer. Porque quando eles estão casados, todo mundo sabe, gente, o quanto custa uma criança, o quanto custa as despesas de casa. Mas aí entra o divórcio, e divorcia também do filho, né? Que é uma questão muito triste. Né? Só a título de exemplo, eu me separei do pai do meu filho tinha mais ou menos uns 10 anos. A gente entrou num consenso dele pagar a pensão, ele sempre pagou pensão. E nessa época nós morávamos em Macaé, no Rio, eu resolvi vir embora. Né? Então, meu filho não tinha como ter a guarda compartilhada de 15 em 15 dias com o pai. Mas todas as férias eu fazia questão, e o pai dele também, dele passar as férias com o pai. Eu não passava 15 dias de férias com meu filho. Não, as férias que você tiver, e se seu pai tiver de férias, porque ele trabalha embarcado, nem sempre ele tinha férias no final do ano, mas ele tinha 15 dias de folga, porque trabalha 15 dias e folga 15 dias. Então, ele tinha, de qualquer forma, ele tinha 15 dias para passar com o filho. Né? E a gente sempre abriu essa negociação, a gente sempre conversou. Eu vejo isso, eu trago isso até para muitos clientes, né? Porque não tem na lei, diz o seguinte, os pais são responsáveis pela educação, pelo cuidado e etc. Mas como que você vai pegar uma criança e uma mochilinha, vai botar nas costas dela e vai deixar na porta de um pai que não quer conviver? Isso é muito triste e é muito real. Né? Mandar prender por falta de pagamento de pensão, tranquilo. Mas aí obrigar o pai a conviver com a criança e a forma como ele vai receber essa criança exige uma sensibilidade muito grande do advogado para orientar as pessoas, principalmente as mães. Porque tem o direito, tem a letra da lei fria? Tem. Mas a realidade é diferente. Mas a gente não está falando da letra fria da... Exato, a gente está lidando com o ser humano, que é o que eu falo sempre com meu filho, como ele está começando agora, eu falo com ele, você é psicólogo, você é ouvinte, o seu cliente vai chorar, vai desabafar, vai falar da vida, do periquito, do papagaio, do cachorro, vai falar mal da criatura, que é o genitor, né? E, às vezes, o genitor também vai falar mal da mãe. Você escuta, porque você é pago para isso. E você filtra o que é importante para o processo. Primeiro, a gente tenta fazer uma conciliação, tenta fazer um processo consensual, que é menos desgastante para as partes. Né? Um último caso que chegou para a gente de divórcio, a mãe chegou, no caso, a nossa cliente, ela chegou falando que queria divorciar, porque pegou o marido com a amiga, com a mãe da amiguinha dela da escola na porta dela, traindo. Ela chegou, falou que o processo era consensual, eu ouvindo, consensual. Sei. Consensual com a pessoa que acabou de ser traída. Né? Aí você tem que entender as mágoas, as tristezas, a decepção, porque ninguém casa para se separar numa situação desta. Né? E a escuta, né, da pessoa que vem nos procurar é fundamental. A gente saber ouvir o que a pessoa está dizendo, entender as dores das pessoas e ter a empatia, a capacidade de se colocar no lugar dela para que a gente preste um serviço humano. E o objetivo do nosso escritório é pequenininho,
Mas cada cliente é cada cliente, é atendimento personalizado, a gente analisa cada caso de cada cliente de acordo com o problema. 1.000 divórcios, vão ser 1.000 divórcios diferentes. Pensões alimentícias serão da mesma forma. Todo caso é o direito, a letra da lei é a mesma, mas os casos são diferentes, porque tem suas peculiaridades e tem Sim. a questão do sentimento do ser humano. E aí eu quero entrar no assunto de direito imobiliário, mas dentro ainda do direito de família, eu queria te fazer uma pergunta. Vamos usar de exemplo aqui uma pessoa que acabou de conhecer um outro alguém, sei lá, tiveram um filhinho e se separaram. Em todas as separações, o advogado é imprescindível? Sim, em todos os atos da vida civil, penal e etc., é imprescindível, porque, por exemplo, a pessoa vai casar. Eu aconselho a todos os meus clientes a casarem com separação de bens. Eu tinha um professor na pós-graduação que eu achava ele muito engraçadinho, direito de família. Ele é um professor de São Paulo, agora me fugiu o nome dele. Ele falava assim, gente, se você não tem nada, não divide nada. Se você casou e quer comprar alguma coisa com seu marido, sua esposa, compra e coloca no registro. Fulano de tal deu 30%, ciclano deu 70%, ou vice-versa, ou 50-50 a cada um. Por quê? Com o tempo, aquele amor que você está ali, aquela ilusão, aquela paixão, vai se arrefecendo. E a realidade que você pode vir a separar. E se você vier a separar, como separar com casamento e separação de bens, o que é seu, o que é dele. Não tem esse problema. Com relação ao filho, a obrigação é dos dois. A lei obriga os dois a cumprir as obrigações com a criança. Né? Mas eu falo para todo mundo que a advocacia preventiva, se todas as pessoas que fossem comprar um imóvel, fossem se casar, ou fosse qualquer ato da vida civil que envolva finanças, que a nossa vida envolve finanças o tempo todo, tivesse uma assessoria jurídica, seria muito mais fácil e evitaria problemas. Né? Quando as pessoas me procuram, eu falo, case com separação total de bens. Não tem outro conselho. Por que você acha que essa assessoria jurídica ainda é tão negligenciada pelo povo brasileiro? Porque as pessoas, infelizmente, o brasileiro, ele não valoriza a prestação de serviço. O povo brasileiro, ele quer, por exemplo, chega no escritório, mas você só vai ganhar se eu ganhar. Eu disse, não, eu vou ganhar pelo meu trabalho que eu faço. Se ganhar ou perder, eu trabalhei, não trabalhei? Então, você está pagando pelo meu trabalho. E eles acham a advocacia cara. E não acham o médico caro. Eu sempre faço esse comparativo, porque... mas o médico me curou. Eu falei assim, não, quem te curou foi o medicamento. O que o médico te indicou é o conhecimento que ele tem de indicar o medicamento correto. Excelente comparação. E o que eu tenho é o meu conhecimento que eu vou te dar a consultoria, que você vai evitar problemas ou vai resolver o seu problema. Então, eu acho que tem que ter o mesmo valor. Se o médico cobra R$400 pela consulta, por que o advogado não pode cobrar o mesmo valor? Se é o conhecimento dele que ele está vendendo. E são 5 anos de faculdade, mais 4 pós-graduações e muitas noites estudando. E aí, me conta uma coisa. Como até falei no outro episódio, a pergunta de milhões. Você foi estudar depois de já ter filho, né? Não sei que idade ele tinha na época, porque agora você falou que ele trabalha junto com você, então já é um homem, né? Sim. Mas como é que foi isso para poder estudar direito, que é um curso que exige muita leitura, muito estudo, com uma criança? Nossa, foi uma loucura. Quando eu vim de Macaé, fui morar com meu pai, que tinha perdido minha mãe em pouco tempo, e fui morar com meu pai. Então, eu tive o suporte dele dentro de casa com meu filho. Então, a princípio, eu trabalhava o dia todo, ia para a faculdade à noite. Então, às vezes, eu tinha que acordar 4 horas da manhã para estudar até às 6, para poder pegar o ônibus e ir trabalhar. Não foi fácil. Aí eu lia no ônibus, lia no horário de almoço, lia tomando café, gravava as aulas e ouvia enquanto Como eu se fazia diz, enquanto você estava acordada, você estava lendo, né? Exatamente, é época de prova. Aí eu fui fazer estágio na prefeitura, então reduzi um pouco a minha carga horária. Eu ficava de manhã em casa, então já tinha mais tempo para ficar com meu filho, né? E
À tarde e à noite eu ia para a faculdade. E a PUC, antes, era de segunda a sábado, quem estudava à noite. Ah, é? Era de segunda a sábado. Então, era de segunda a sexta, de 7 da noite às 10h30, e sábado, de 7h40 a 1h da tarde. Era muito açaí com catuaba, ginseng, guaraná em pó. Misericórdia. Muito café. Então, assim, mas eu acredito, assim, que por mais que foi difícil, mas eu curti cada momento da faculdade, porque era meu sonho estar ali. Era meu projeto de vida estar ali, não era sacrifício. Às vezes eu doava sangue também, dava uns atestados, doando sangue para poder para poder ir para a biblioteca estudar no final. Né, que o final foi muito pesado, porque tem monografia e tem uma TCC, né? Exatamente. Eu fiz meu TCC numa área que eu lia, chorava e escrevia, que eu falei sobre a falsa democracia racial no Brasil, que é um tema muito caro para mim, porque eu ouvi uma frase de uma colega que eu, como boa escorpiana, eu vou levar para o resto da minha vida, né? Ela disse, a gente discutindo a questão das cotas e tudo, ela disse que o maior medo dela era ter um presidente negro. Para mim, acabou a discussão. Peguei minhas coisas e fui para a biblioteca antes da aula começar. Aí eu comecei a estudar sobre a questão do racismo, da discriminação. Fui fazer minha monografia nesse tema. Aí eu lia, fui estudar a história do racismo desde a Europa, desde o etnocentrismo da Europa, onde a primeira pessoa falou assim, olha, meu país é melhor do que o seu, meu povo é melhor do que o seu. Aí depois veio a desumanização dos africanos por causa do comércio escravocrata que teve por mais de 380 anos nas Américas. Né? Fui estudar, ainda estudo isso, faço parte da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB, e a gente precisa falar sobre isso, né? Falar de direitos fundamentais, mas sem esquecer a história, que é minha outra paixão, que é a história. Né? Eu sempre indico livros de história da humanidade, história do Brasil, que a gente precisa saber a nossa história. A gente precisa entender a nossa história. Para a gente ver o contexto social que a gente tem hoje, a gente precisa ver o que aconteceu em 1500. A gente precisa reescrever a nossa história com a realidade. Porque a história que nós aprendemos na escola é uma história de muita fantasia, né? E um professor que eu tenho uma grande admiração, o professor Kleber, é um jurista assim, maravilhoso, e é juiz do direito do trabalho. Inclusive, ele que me deu meu livro para fazer minha monografia, um dos professores, né? E ele falava assim, a partir do momento que a gente tira a humanidade do outro, nós perdemos a nossa humanidade. Né? Então, entender o nosso contexto, entender a nossa história, isso faz parte do direito. O direito eles falam ciência social. Né? É um estudo da sociedade. Tanto que a gente sempre está atrasado. Né? Acontece uma coisa, cria-se uma lei. Acontece uma coisa, cria-se outra lei. A gente está sempre atrás dos fatos. Verdade. Né? Então, assim, até mesmo para eu ser uma boa jurista, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber de história, eu preciso saber de sociologia. Eu sempre leio outros livros que não têm nada a ver com direito. Né? Hoje eu estou lendo Modernidade Líquida, de Bauman, que é um muito interessante livro, inclusive eu indico. O último que eu li foi de Frantz Fanon, que fala sobre como que o racismo foi cruel no psique da população negra e, inclusive, da população branca. Por mais que o racismo seja invenção do branco, ele também é atingido por meio das violências que a gente vê hoje. Né? Dentro dessa... Bom, o nosso maior foco aqui é a gestão, né? Mas eu acredito e eu propago a ideia de que gestão é feita de pessoas. Então, eu acho importante a gente trazer esses assuntos, sabe? E aí, dentro desse assunto de racismo, por mais que muitas pessoas ainda o ignorem, né? Ah, não existe mais. Eu não tenho lugar de fala, porque eu não sou uma pessoa preta, né? Negra, enfim, nem sei como é que é o correto falar hoje em dia, mas, enfim. Então, eu não tenho lugar de fala para isso, mas eu acho importante a gente falar sobre isso e eu quero ouvir a sua visão. A gente já recebeu aqui a Tenente Carolina, Maria Carolina, tenente da Polícia Militar negra, e eu fiz essa pergunta para ela também, porque mulheres em lugar de destaque já sofrem, né? A gente sabe que para uma mulher angariar um lugar de destaque, ela passa por poucas e boas, né? E a gente tem
vários cases, várias histórias sobre isso. Mas uma mulher num lugar de destaque, sendo negra, como que foi para você essa construção? Você já passou por algum, não sei, algum episódio assim que te chocou enquanto pessoa mesmo, sabe? Você já foi discriminada na faculdade, em algum fórum, não sei. Você já teve alguma vivência clara sobre isso? Sim, com certeza. Nos olhares, nas lojas. Quantas vezes eu fui ignorada numa loja de uma roupa melhor, né? Que até mesmo a advocacia, ela te exige você estar bem arrumada. Às vezes eu entrei numa loja, andei a loja toda e saí sem sequer ser atendida, né? Invisibilizada, entendeu? E o que mais me incomodou foi essa fala dessa colega de sala de aula, né? Que a preocupação dela era não ter um presidente negro. E eu sou uma mulher negra, né? Eu me descobri negra quando eu me tornei adulta, quando eu fui para o mercado de trabalho. Porque eu vim de um local muito bom. Minha infância foi maravilhosa na roça, porque as pessoas não estavam nem aí para a minha cor de pele, sabe? E as pessoas gostavam de mim porque era eu. Mas a gente só tem ciência do preconceito quando a gente tem que encarar ele de frente. Exatamente. Concorda? Então, você ouve aqueles... Teve um comentário também que, quando eu trabalhei na área da Petrobras, no Rio, que a pessoa era meu superior, falou assim: você, com o seu corpo, com o seu jeito, você ganharia muito dinheiro na Espanha. Né? Ou seja, uma mulher negra só serve para ser prostituta. Você ia fazer muito sucesso na Europa, como se os nossos corpos fossem descartáveis, né? Então, na hora, você escuta aquilo e demora um pouco para processar, né? E a partir do momento que você adquire conhecimento, você vai vendo que isso é o racismo estrutural. Os corpos negros são descartáveis, né? E são elegíveis para ser mortos, são elegíveis para ser usados, né? Inclusive, de Jamila Ribeiro, no livro dela, que ela trata do pequeno manual antirracista, ela fala sobre isso. Tem uma autora também que eu sou apaixonada, que chama Angela Davis, uma autora americana, negra, feminista, ativista. E ela escreveu um livro, Mulher, Classe e Política. Ela fala das dificuldades do acesso aos locais de poder. Quando a gente olha para o nosso Congresso hoje, a maior parte das pessoas que estão lá são brancos e são homens, né? E quando uma mulher fala e ela é forte, ela se impõe, ela é histérica, ela é nervosa, ela está estressada. Você não pode aumentar o seu tom de voz. Você tem que ser cordial, tem que ser do lar, tem que ser boazinha, né? Uma menina boa, uma menina acordada, né? Mulher não tem o direito de impor limites. Exatamente. Todas as vezes que a gente impõe limites em alguém, nós somos vistas como a louca, como a histérica, como você disse. Outro episódio também que me marcou muito, mas como eu sempre tive a língua muito afiada, que era um dos problemas com a minha mãe, coitada, eu sempre fui muito respondona. Ela virou para mim, eu estava trabalhando, estava num cargo mais ou menos, que eu era assistente comercial do gerente de vendas, porque eu sabia Excel, né? Os cursos que a gente faz ao longo da vida, às vezes, nos ajudam. Tinha Excel avançado, então eles me contrataram. E, na entrevista, o senhor falou que ele só contratava mulher bonita. Pelo menos bonita eu era, né? Mas aí, no caso, a gerente de RH, ela veio e virou para mim e disse que eu teria que arrumar o meu cabelo, né? Que meu cabelo não estava adequado para o cargo que eu exercia, né? Eu fui obrigada a virar para ela e falar o seguinte, que se ela não tinha observado, ela tinha contratado a mulher negra, que como negra eu tinha aquele cabelo. Natália, assunto denso, né? Muito. Mas para a gente voltar um pouquinho para o direito aqui, o que seria para você segurança jurídica e a importância disso para a população aí que está nos ouvindo, nos assistindo agora? Esse tema hoje está muito em voga, né? A segurança jurídica, muitos falam também sobre o ativismo do STF, dos tribunais superiores. E, de fato, há um ativismo jurídico muito grande. Existe uma lei e tem uma decisão que, às vezes, contraria a própria lei. E ter a segurança jurídica é você saber que existe uma lei que ela vai ser aplicada. Só a título de exemplo, eu tenho uma cliente que é de medicamentos.
a lei, a Constituição linda, maravilhosa, garante que todos têm direito à saúde. Todos, não importa qual o valor do medicamento. Aí vem o STF muito lindo e publica uma súmula 6, né, e que fala que o paciente, o requerente que está pleiteando o medicamento que não está dentro, agora me fugiu a palavra, digamos assim, dentro do catálogo do SUS, dentro do fornecimento do SUS, ele tem que provar, por A mais B, que ele não tem condições de pagar esse medicamento e que o requerente tem que provar que esse medicamento ele é eficiente no tratamento. Ou seja, eu tenho um relatório médico, ingresso com a ação em busca de medicamento, só que aí eu tenho que juntar estudos e relatórios que está dentro do Ministério da Saúde, o porquê que o Ministério da Saúde não adquiriu o medicamento, a eficácia de acordo com o Ministério da Saúde daquele medicamento. E, assim, e o próprio judiciário criou entraves para que as pessoas tenham acesso ao medicamento. Eu já tive brigas com o juiz pela petição, que eu acho um absurdo, porque essa paciente, essa cliente, ela veio como sou da ativa. Da ativa, advogado que presta serviço para quem é carente, o juiz te indica para representá-lo judicialmente. Então, assim, eu não recebo nada. Eu vou receber um dia quando o Estado resolver fornecer o medicamento para ela, e essa ação já tem mais de 5 anos. Exatamente, mais de 5 anos. E como é que a pessoa faz sem medicamento durante 5 anos? Não, mas aí o que acontece? Ela não fica sem medicamento. O juiz concedeu a liminar. O juiz concede a liminar e oficia e cita o Estado para pagar. É o Estado e a União. Ele sequestra, como eles acontecem, ele sequestra esse valor, deposita na conta dela, ela compra o medicamento e aí faz a prestação de contas, tem que devolver cada centavo para a União, aí ela consegue o medicamento. Mas é a título de liminar. Só que o processo já está com liminar há 5 anos. Aí, depois... E se em algum momento você perdeu o processo e sei lá, o Tribunal Superior da União decidir que não, ela tem que devolver o dinheiro? Não, ela não Aí precisa foi, devolver né? o medicamento. Se ela falecer, eu tenho que comunicar o falecimento dela, porque a doença é muito grave. O medicamento dela é em torno de R$1,5 milhão por mês. Meu Deus! É muito dinheiro, por isso que está essa briga. Tomei um susto. Mas se ela não tomar o medicamento, ela falece. Né? Então, assim, não, ela tem direito. O meu... Né? O meu susto é pela ideia de que um remédio possa custar R$1 milhão. É absurdo. Um dos medicamentos ele é importado, mas assim hoje, graças a Deus, a gente está na fase do processo que a União está fornecendo o medicamento. Hoje a União vai entrega o medicamento na casa dela, tudo certinho, mas depois de 5 anos de muita briga. Mas a minha crítica é o seguinte: a Constituição é maravilhosa. Por mais que as pessoas criticam, falam que o Brasil não tem lei, gente do céu, o Brasil tem lei demais. A Constituição é maravilhosa, porque ela nos garante o direito à saúde. A saúde integral, não importa quem que vai pagar a conta. É o Estado, é o município, é a União? Alguém vai pagar a sua conta para você ter acesso à saúde. Aí vem uma súmula do STF que dificulta o acesso das pessoas a esse medicamento. E, em sua grande maioria, é pobre. Quem que não pode pagar um medicamento? Às vezes, você tem um medicamento que o plano de saúde cobre. Você tem um medicamento, quando a pessoa tem dinheiro, ela vai lá e compra. Isso aí é o de menos. Mas a maioria das pessoas que estão pelo SUS são pessoas pobres. Eu acho que a revolta da população, Natália, é que, assim, dificulta exatamente para os pobres, mas os que têm poder aquisitivo ou que estão no meio ali da política conseguem burlar as regras, digamos assim, sabe? Hoje eu vejo com muita tristeza, né? Tinha um professor que falava assim, quando a gente adquire certo conhecimento e você tem ciência do que é a sociedade, do que é o Brasil, ele fala assim: Natália,
inicialmente você está com a cara de sofrimento. Mas é porque quando você percebe um Congresso que protege ricos, corruptos, né? A gente teve um caso agora recente de um banqueiro que foi preso, que está devendo, que deu um calote de 12 bi. André Vasquez, Né? eu acho. Deu um prejuízo de 12 bi. Né? A gente está falando de 1,5 milhão de medicamento para uma pessoa ficar viva. Imagina um empresário que está com seus pastores, com seus deputados, com seus juízes, um meio social que a gente não frequenta, né, dar um prejuízo deste, causar um rombo desse de 12 bi. Né? Então, uma das questões que eu levantei com o juiz é o seguinte: o Estado tem dinheiro para muita coisa, mas não tem dinheiro para pagar um medicamento para uma pessoa que está morrendo. E é desesperador, porque a pessoa te passa mensagem à noite sem ar. Doutora, o meu medicamento, eu vou morrer se eu não tomar o medicamento. E é desesperador. Né? Eu saí do criminal justamente porque eu não queria receber telefonemas de madrugada. Mas, quando tem um caso desse, você acaba se envolvendo muito. Né? Você tem que respirar muito, porque você precisa usar a razão. Mas a gente tem coração, tem sentimento e tem empatia por aquela pessoa que está com esse tipo de problema. Não, sabe? com certeza, Não é fácil. imagina. E é dever do Estado mesmo marcar com isso. Dever É por isso e que existem as obrigação. leis, né? Que têm essa Exatamente. obrigação. Deixa eu só falar o nome correto aqui, que a gente estava comentando o caso do banqueiro, né? Daniel Vorcaro. Exatamente. Vorcaro, é isso. Eu falei outro nome aqui, que também é de um banqueiro, mas isso é de 2015. O de 2025 é Daniel Vorcaro. E sobre o Banco Master, né? Exatamente. Foram 41 bilhões de reais. Até peguei aqui para falar direitinho. Eu ainda falei 12, né? Faltou 41 bilhões. Gente, é absurdo, né? É muito Agora, dinheiro. assim, já que a gente está falando sobre isso, o que mais me espantou neste caso é como ele conseguiu construir essa teia de golpes, um atrás do outro, até ser pego. Sabe? Porque, cara, foi uma trama ali que você fala assim, gente, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Não, sem contar que eu acredito que seja pagando festas, fechando camarote, né, dando um café para o político, né, porque nós temos, pela que eu vi no jornal, né, Cuidado segundo o jornal, com o Xandão, hein? Nós vamos ser presos aqui depois do podcast. Eu acredito que ele não esteja envolvido nessa, não. Assim, quando você vê governador do Rio tirando da aposentadoria, né, do plano, do fundo de aposentadoria dos funcionários e aplicando no banco, você vê o governador de Brasília também. Acho que ele aplicou 1 bilhão no banco. Então, quando eu falei para você que a minha indignação ao ver o Congresso, a ver Brasília, é que o Congresso, que Brasília, ela é direcionada para quem tem dinheiro. É a Faria Lima. Agora, a população fica com o que sobra. Desassistida. Né? É a pirâmide social, né? A base sustenta um topo minúsculo e que tira todas as vantagens. Né? E que essas pessoas não produzem nada. Né? Os maiores milionários do Brasil não produzem nada, vivem de renda. Né? Vive da dívida pública. A dívida pública, a gente sabe como começou, né? No caso, foi com a compra da nossa independência para a Inglaterra. Né? A gente sumiu uma dívida de Portugal para a Inglaterra, até então a gente está devendo e não sabe se um dia vai conseguir pagar, né? Gente, se vocês tivessem acesso aos bastidores, Natália vai falando, eu faço assim. Eu faço cada careta aqui, porque tem tantas coisas tão absurdas, né, no nosso país. Errado, gente. Desde que Cabral invadiu isso aqui, primeiro a gente tem que falar que foi uma invasão, que foi um morticínio, que mataram milhares e milhares de população nativa, que trouxeram milhares e milhares de pessoas africanas como escravizados, que exploraram, que mataram, que estupraram. Hoje, a minha cor pode ser a cor resultado de um estupro, porque eu sou mestiça. Né? Eu não sou uma preta retinta, eu sou uma mulher negra. Então, para eu ter essa cor, foi misturado por alguém, né? Então, os meus antepassados. Então, assim, apesar que minha família tem a parte que se diz branca e a parte negra, mas não negro retinto. Entendeu? E tem uma parte indígena também. Tem que fazer um DNA. Não, o Brasil é uma mistura mesmo, né, de povos, né? E quanto por cento eu tenho de quê, né? Sim. Agora, Natália, para a gente voltar para o nosso tema principal, que é direito imobiliário, né?
que é a área que você mais atua hoje. Por que você acha que ainda tem tantos imóveis irregulares no país? Hoje, no Brasil, salvo engano, 70% dos imóveis são irregulares. É muita coisa. Assim, uma, financeira, né? E outra, o Brasil tem a cultura do contrato de compra e venda, não regularizado. Porque quando você compra um imóvel e você vai fazer a transferência para o seu nome, tem ITBI, que é o imposto, que é, salvo engano, 5% do valor do imóvel, é caro. ITBI é muito caro. Aí tem as taxas, tem os emolumentos de cartório, que não são baratos. Então, quando você compra um imóvel, eu comprei um imóvel de 500 mil, por exemplo, aí tem o ITBI, tem as taxas, que é de acordo com o valor do imóvel para o cartório, cada carimbo do cartório você paga. Né? Na verdade, quando a gente vai analisar, você compra um bem, mas para esse bem ser seu, você paga para o Estado para ter. E depois ainda tem o IPTU, que muitas pessoas reclamam. Né? Eu não vou nem falar o absurdo que eu acho que é você ter que pagar para ter a permissão de continuar com o imóvel que é seu. E se você não pagar, você vai executado, e por mais que o bem seja de família, ele gente, eu não sei quando foi que instituíram isso. Mas o IPVA eu até deixo passar. Porque o IPVA, beleza, né? Se fosse usado para o seu fim, né, legítimo, que é deixar as ruas e as avenidas bem asfaltadas, né, bem iluminadas, ok, ainda tem uma finalidade para esse valor de IPVA, vamos colocar assim. Agora, IPTU, você já comprou aquele espaço. Você já comprou, sei lá. De onde tiraram a ideia de que, não, agora eu vou te cobrar para você ter sua casa aí? Segundo a propaganda do governo, é para cuidar da cidade. Né? Gente, isso é um absurdo. A cidade está bem cuidada? É outra questão nossa, a ser super levantada. Bem cuidada. Né? Então, assim, um dos fatores que levam as pessoas a não transferir é justamente essas taxas, porque onera muito essa transferência. E, salvo engano, passou na Assembleia Legislativa aqui de Minas, né, que esses emolumentos, todos os cartórios, são estaduais, não é federal, não, os emolumentos cartórios. Inclusive, quem rege, quem administra, quem estabelece as leis é de acordo com o tribunal. Para você saber a taxa de emolumentos cartórios, você entra no site do tribunal que está lá, emolumentos. Então, é estadual. Isso aí a gente não pode culpar o governo federal, por enquanto. Né? Então, assim, as taxas são muito altas. Foi aprovado na Assembleia Legislativa o aumento dessa taxa. E o TJ falou, beleza, tudo bem. Né? De certa forma, eu não sei o percentual, mas provavelmente vai um percentual dessas taxas de emolumentos para o TJ. Mas, enfim, a gente não tem como fugir do sistema, né? Vamos falar, então, dos prejuízos ou das possíveis consequências negativas que vêm se você não... Eu ia falar documentar, mas não é documentar. Transferir. Se você não fizer o processo... de regularização ali de compra e venda, enfim. O maior prejuízo pode ser a perda do imóvel. A partir do momento que você compra, só no contratinho de compra e venda, o cartório não vai saber se você adquiriu ou não. Ou um banco que vai executar, o proprietário que está na matrícula do imóvel não vai saber se é seu. A perda do imóvel por meio de uma execução judicial. Às vezes, a pessoa vier a falecer, haverá abertura do inventário por parte dos herdeiros. Esse imóvel vai ser arrolado no inventário. Né? No caso também, quando você só tem a posse, você não tem essa segurança jurídica. É caro, é custoso, dá trabalho, mas é melhor você investir, que eu considero hoje como investimento, e ter o imóvel no seu nome, do que perder ele num processo de execução, ou num processo de reintegração de posse, que às vezes pode ocorrer, né? Ou num processo de inventário, onde é que os herdeiros estão disputando aquele bem. Você vai ter que se habilitar no processo de inventário, você vai ter que se habilitar como credor, né? Para que esse bem venha para o seu nome. Se os herdeiros se opuserem, você vai ter que entrar com a outra ação de adjudicação compulsória. Então, às vezes, o mais barato sai caro, né? Porque o risco que corre com o imóvel irregular é muito grande da perda dele. E da desvalorização também, né? Perguntinhas rápidas aqui para a gente... Que eu imagino que quem está nos assistindo, nos ouvindo aí, talvez esteja se fazendo essas perguntas, né? Inventário é obrigatório? É obrigatório.
Quando a pessoa falece, tem o princípio da Saizine. Automaticamente o bem se transfere ao herdeiro. Mas a partilha e a posse real, a transferência real só ocorre por meio de inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial. Aí paga-se o ITCD, né? Tem sempre um imposto no meio. O advogado é obrigatório, tanto judicial quanto extrajudicial, mas é a melhor forma de evitar conflito entre famílias, porque muitas vezes a família se desfaz por causa de um bem. Eu conheço um caso, não é lá do escritório, mas a pessoa é minha amiga de caminhada, que eu gosto de fazer trilha. Eles têm uns 4 lotes bem no centro de Betim. E a família não se fala, não se olham por causa desse bem. Eu sou uma pessoa muito família. Para mim, a minha família está em primeiro lugar em muitas coisas. Para mim, minha família está no topo da pirâmide. E não mexe com a minha família, não. Então, infelizmente, você vê as famílias brigando, as famílias, muitas vezes, dando, inclusive, processo judicial. Eu fui... a senhora me procurou porque ela queria processar o irmão, porque o irmão estava difamando ela, estava agredindo ela verbalmente por causa de uma casa. E gera muito conflito. Eu sempre falo, todo local que tem ser humano e dinheiro, se não souber separar, se não tiver diálogo, vai ter conflito. Uso capião, é assim que fala mesmo? Uso capião. Eu estava procurando aqui para ver se eu estava falando certo. Uso capião, isso existe de verdade? Como é que funciona isso? Existe, é um dos meios de transferência e aquisição de imóvel. Por exemplo, vamos botar um exemplo, um nome que o meu professor sempre usava. João das Couves e Maria das Tranças comprou o imóvel. Não transferiu. Aí, por exemplo, o proprietário falece, é um dos meios da transferência desse imóvel por meio da uso capião. Porque, às vezes, a pessoa compra imóvel há tanto tempo que, quando vai fazer a escritura pública, o proprietário já faleceu. E só se faz a escritura pública com a assinatura do proprietário. Ou, então, por meio dos herdeiros, quando se abre o inventário e há essa transferência. E o que define o uso capião? Hoje, a uso capião, o que a gente precisa para entrar com o processo de uso capi? Não, o que define que aquilo entra, se configura como uso capião? Sim. A posse mansa pacífica. Aí vai depender do tipo de uso capi, porque existe, em média, 5 tipos de uso capião. Sério? Eu achava que era uma só, que era 5 anos vivendo naquele mesmo endereço. 5 anos é a urbana. Se você tiver um imóvel de 250 metros, tem esse detalhe, não pode ser um lote de 360 metros, por exemplo. E de uso seu, que você está ali com a posse mansa, pacífica, ininterrupta, ou seja, ninguém te incomodar, você pode ingressar com processos de uso capião. Não precisa nem ter documento. Mas e se for dos seus pais, por exemplo, e você tem outros irmãos? Não existe uso capião de herança. Ah, legal, legal. Muitas pessoas, uma pessoa já me procurou, eu estou morando no terreno do meu pai, eu quero entrar com processo de uso capião. Não existe. Você já é herdeiro, não pode fazer uso capião. Ou seja, o uso capião não sobrepõe a herança. Não. De forma alguma. Estamos aprendendo aqui muito hoje. Posso filmar audiências? Pode se filmar audiência. É garantido no Código de Processo Civil. Todo advogado pode filmar audiência. Existem alguns conflitos com juízes de vez em quando, porque a gente ainda vive com muitos resquícios de autoritarismo. E tem sempre do imaginário popular brasileiro o herói. O juiz é herói, o promotor é herói, o advogado vilão. O advogado é sempre vilão. Então, assim, às vezes há conflito com o juiz. Só você não pode filmar o rosto do juiz e nem de outras partes, mas você pode gravar, gravar o seu cliente e gravar a audiência no todo. Só não pode expor as pessoas na internet. Quando é que pode filmar as outras pessoas? Vamos falar, por exemplo, eu estou sofrendo, assédio na empresa. Você pode gravar. Eu sempre já que a gente está falando de gestão, né? Exatamente. Quando eu não trabalho diretamente com direito trabalhista, eu passo para um parceiro que é de uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa maravilhosa. As pessoas têm que gravar, mas você não, para você usar a seu benefício, você pode gravar. Você não pode gravar. Eu não, por exemplo, você está sofrendo. Eu não posso gravar para você. Mas você que está sofrendo o assédio, você pode gravar. Entendeu? Legal. Para fechar a minha série de perguntas aqui, a gente caminhando para o fim. O juiz
principalmente em causas trabalhistas, a gente vê que existe uma grande diferença. Assim, alguns juízes são pró-empresa, se é que eu posso falar isso. Alguns juízes são pró-funcionários, digamos assim. E a gente vê que as decisões são muito diferentes umas das outras, de acordo com o juiz que pega aquela causa. Existe um parâmetro, assim, ou a decisão realmente é da cabeça do juiz, de acordo com o entendimento dele? Não, não é de acordo com o juízo. Geralmente, os juízes eles têm que decidir de acordo com as provas, né? E uma coisa que eu acho lindo na Constituição, que eu defendo com unhas e dentes, é a ampla defesa do contraditório, duplo grau de contradição. Né? Se um juiz decidiu, eu não concordei com ele, eu tenho a possibilidade de recorrer para o tribunal, no caso do Justiça do Trabalho, para o TST e assim por diante. Né? Mas, como eu não atuo no direito criminal nos tribunais, eu não tenho know-how para falar da atuação nos tribunais de Justiça do Trabalho, que é um tribunal muito apartado do direito civil. O direito do trabalho tem seu próprio Código de Processo de Trabalho. Né? É usado o direito civil de forma subsidiária, mas tem o próprio código. Né? No direito civil, ocorrem muitas decisões, assim, você olha e fala assim, nossa, esdrúxula, isso aqui não existe. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, mas tem recurso de embargo de declaração, se for decisão interlocutória, tem agravo de instrumento, se for de sentença, tem apelação. Existe um limite? Só posso recorrer até aqui? Existe o limite, que é o STF. Mas para um processo chegar no STF, é difícil, né? Qualquer processo que chega no STF é porque ele deveria julgar causas constitucionais. Fere o direito constitucional, vai parar no STF. O que fere muito os direitos constitucionais, geralmente, é direito criminal. Tem muito mais chance de subir para o STF do que um direito da causa civil. Geralmente, vai parar no STJ. E aí, se, por exemplo, passou pelo STF, ali a decisão suprema acabou, não tem mais onde recorrer. Transitou em julgado. Se ferir direitos e garantias fundamentais, tem um tribunal internacional. Nossa. Imagino que para chegar lá, né? Para chegar lá. Por exemplo, só a título de exemplo, o processo do Lula foi parar na ONU. Então, são caminhos. Eu esqueci agora o nome do tribunal, mas o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica dos Direitos Humanos. A partir do momento que fere os direitos humanos, passou do STF, eu vou recorrer pelo Tribunal Internacional e vai chegar na ONU e vai vir uma decisão de cima. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela foi criada a partir de uma ordem que veio da ONU, porque uma mulher foi agredida, o Estado se omitiu, e não tinha nenhuma lei de proteção para a mulher. Né? Esse assunto de direito dá para a gente ficar aqui uma eternidade, né, Natália? Sim. Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar. Mas, por favor, volte. Tenho muitas outras perguntas para te fazer aqui. A gente quase nem caminhou pela nossa pauta. Prosa boa é assim, né? A gente vai conversando. Muito obrigada. Por você ter vindo, foi muito boa a nossa conversa aqui, foi leve, foi divertida, né? Embora direito seja um assunto denso, né? Mas acho que a gente conseguiu levar com muita leveza. Essa é a verdade. Mas fique à vontade para voltar sempre, eu te agradeço por estar aqui conosco. E antes da gente encerrar de fato, eu queria que você usasse esse espaço, né, para deixar os seus contatos, para falar com o pessoal como é que a gente pode te achar, né, nas redes sociais, enfim, seus contatos. E quem sabe a gente pode ir mudando aos pouquinhos aí o Brasil, né? Sim. Quem sabe até pela gestão de conflitos que a gente falou aqui, Exatamente. Né? Porque a gente sabe que o nosso poder judiciário aí está abarrotado de processos para serem julgados, então tudo que a gente puder resolver de forma humana ali humanizada ali, né? E com leveza, Sim. Né? Por que não? Mas eu sempre falo que o direito não precisa ser aquele direito carrancudo, né? Eu acho que você pode prestar um serviço de qualidade, com humanidade, com ética, com respeito e de uma forma mais leve, né? Eu tenho um colega que ele fala: você ri, mas não adianta eu chorar. Eu preciso fazer uma prestação de serviço de qualidade, mas eu não preciso sofrer com isso. Né, o direito é uma das áreas mais antigas, né, desde Roma antiga. Né? O nosso direito civil ele é baseado no direito romano. Né? Então, assim, a gente pode ser, sim, leve, trabalhar com leveza, com cuidado, com o outro, com humanidade. Bem,
Para nos encontrar, né, nas redes sociais, tem o Instagram Freitas e Torres Advocacia. Nós temos nosso site, onde nós sempre postamos no nosso blog matérias de direito. A gente sempre busca escrever semanalmente, que é um pouco difícil às vezes, né? E essa semana a gente escreveu justamente sobre a perda do imóvel por meio de um processo de inventário baseado nos fatos reais que ocorrem no dia a dia, né? Então, @Freitas e Torres Advocacia, nosso Instagram, e nosso site também é Freitas e Torres Advocacia. Eu não posso pedir para as pessoas me procurarem por causa do Código de Ética da Ordem. A gente tem que tomar esse cuidado. Exatamente. Eu não posso pedir para as pessoas me contratarem. Olha, né? Que interessante, eu não sabia disso. O Código de Ética da Ordem me proíbe, senão eu vou parar no Tribunal de Ética. Não, mas eu posso pedir para vocês seguirem ela. Não é? Então, vão lá, sigam ela no Instagram, conheçam um pouco mais do trabalho dela. E achei muito legal você ter vindo aqui, Natália, e comentado sobre essa questão da seriedade do direito, porque, às vezes, a gente acha que o profissionalismo está na pessoa que é séria o tempo todo. E ninguém é assim o tempo todo. Então, eu acho que a gente pode sorrir um pouco mais para a vida, sabe? Sim. E bons profissionais também sorriem. Então, achei muito legal você ter falado isso. Eu acho que o direito ele é mais do que um advogado carrancudo, né? Que a gente vê muito, quando a gente fecha o olho, você imagina um advogado, um homem carrancudo, né? Mas eu sempre tive o riso muito solto, né? E isso, para mim, é natural, né? Eu não vou abrir mão disso por causa de uma profissão, né? Eu não posso deixar de ser eu mesma por causa da advocacia. Por favor, né? Bom, então, sigam a Natália. Como é que chama o filhão? Gustavo Henrique. Gustavo. Natália e Gustavo estão lá para atender você. Se você está com algum conflito, precisa entrar com alguma causa aí, está precisando regularizar o seu imóvel, estou fazendo a propaganda dela aqui para vocês, gente. E, bom, vocês já sabem, a gente se encontra toda segunda-feira às 19 horas aqui no YouTube e no Spotify em áudio, do nosso episódio completo. Os cortes estão em todas as nossas outras redes sociais. Já sabem também que eu tenho falado com vocês que tem conteúdos exclusivos que estão indo só para o Instagram. Então, nos sigam por lá também para vocês ficarem por dentro de tudo, os bastidores, enfim, da nossa agenda. E é isso. A gente se encontra toda segunda-feira às 19 horas. Um beijo e até lá.